Fala galera, começando mais um Casaca News, a sua central de informações aqui do Papo Casaca. No Casaca News de hoje, nós vamos falar sobre a terceira camisa aí do Vasco da Gama, que será lançada ainda nessa semana. Vamos trazer também o empenho do nosso lateral direito, Paulo Henrique, pela seleção brasileira, né? Que, enfim, sensacional. E, claro, vamos falar também sobre o jogo de hoje à noite, entre Vasco e Fortaleza na Arena Castelão. Antes de falar sobre esses assuntos, eu queria, claro, pedir aqui para vocês conferirem se vocês estão inscritos no canal. Se vocês não estão inscritos ainda, se inscrevam, por favor. Compartilhe esse vídeo aí para geral, joga nos grupos do Vasco, para a família, para os amigos, para quem vocês quiserem. E, claro, deixe o like aqui no vídeo, por favor, porque é muito importante pra gente. Quanto mais like vocês derem, mais nosso vídeo será compartilhado, o YouTube vai entender que vocês estão curtindo esse conteúdo novo aqui que a gente tá trazendo pra vocês. Enfim, bora pro vídeo? Nova camisa 3 do Vasco da Gama. Bom, essa será a última camisa lançada aí pela Capa, tá? Enquanto fornecedora de materiais esportivos do Vasco, que já a partir do ano de 2026, né, no ano que vem, dará lugar à Nike, que será a nova fornecedora de materiais do Vasco. Isso já tá tudo acertado, a gente já falou aqui no canal sobre isso. E aí, a camisa tem lançamento previsto para essa sexta-feira, dia 17, ali por volta das 10 horas da manhã. Mas amanhã, quinta-feira, pode ser que a gente já veja algum vídeo ali misterioso, um teaser, alguma coisa em relação ao lançamento dessa camisa ali nas redes sociais do Vasco. E outra, o lançamento dessa camisa está sendo tão valorizado, né? Enfim, tanto pelo Vasco quanto pela Capa, que pode ser que tenha participação do Fábio Porchat, né? Ator e apresentador aí. Então, ele é vascaíno também, então tem essa representatividade também com o clube. A ideia da Capa e do Vasco para essa camisa é homenagear o título, né, de campeão de terra e mar daí do Vasco, que completa 80 anos agora nesse ano de 2025. Então, eles estão apostando muito mesmo no poder tanto financeiro, mas também de registro de histórico, né, do Vasco, enfim, toda essa relação aí. Então, achei legal trazer um torcedor vascaíno para participar dessa campanha. De acordo com as informações que foram divulgadas por Lucas Pedrosa, né, o jornalista, e também o Rodrigo Silvério, é que essa camisa tem grande potencial, ou na verdade aí já vai ser, na cor marrom, que é uma cor não muito utilizada pelo Vasco, principalmente para ser usada como uniforme de jogo, né? Que ela vem para ser um terceiro uniforme mesmo. Então, acho que é uma grande diferença. Eu tô bem curiosa para ver o resultado final dessa camisa, mas acho que vai ficar legal, porque a Capa vem representando, desde que voltou ao Vasco, vem representando com camisas muito bonitas, uniformes muito bonitos. Então acho que tem tudo aí para ficar bem legal. Uma outra novidade também para essa camisa, assim como a Capa veio fazendo, né, trazendo inovação nos últimos modelos aí, essa também vai ter outra, que é um chip interativo que vai ter na camisa. A gente ainda não sabe como que vai funcionar esse chip, mas a ideia é que ele seja tipo tenha informações ou atualizações, né, e que perdurem por 12 meses. Cara, eu achei isso muito legal. Obviamente a gente ainda não sabe quais atualizações serão essas durante esses 12 meses, porque a Capa, como a gente falei aqui no início do vídeo, já nem vai estar mais no Vasco, mas eu achei muito interessante, porque acho que é uma maneira de identificar o torcedor, de trazer informações. Então acho que é bem legal e, enfim. Agora você deve estar se perguntando o valor disso tudo, né, gente? Vocês sabem que para trazer inovação, tecnologia, tudo isso custa caro. Então nada mais justo também do que a camisa estar aí no valor um pouco acima. Nesse caso, essa terceira camisa vai sair aí na venda a R$400. Eu achei salgado, mas como eu falei aqui, é um valor justo para esse tanto de inovações e coisas novas aí que a Capa e o Vasco pensaram para esse modelo. É isso, cara, tô ansiosa, o Vasco vai levar um dinheiro aí meu, eu tô achando. Mas é isso, vamos que vamos. Sexta-feira tem o lançamento da terceira camisa do Vasco. Guardem a data aí. Bora falar sobre o desempenho do PH pela seleção brasileira? Cara, a verdade é que depois do jogo de hoje, o Paulo Henrique levou uma boa dor de cabeça pro Ancelotti e entrou de vez na briga aí pela vaga da Copa do Mundo de 2026. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida disso. Foram 96 minutos de muita entrega, dedicação pela camisa da seleção. Então, enfim, acho que
PH trocou bons passes no ataque, ajudou na defesa, demonstrou toda a sua imposição física e técnica para ajudar também os companheiros. Foi um dos jogadores ali que mais teve ações com a bola, né, da parte defensiva. O PH, que dizem, né, ser um jogador extremamente ofensivo, teve 7 ações defensivas, então isso mostra que, além dele sim ser um jogador ofensivo, ele também é um jogador defensivo, e aí a gente costuma dizer que é o lateral completo, né, o PH é um lateral completo, então está sendo muito merecido essa sua convocação, é a oportunidade dele ter jogado ontem, né, como titular e não saiu, não foi substituído, ao contrário do jogo passado, que o Vitinho entrou e foi substituído pelo próprio PH ali. O PH fez 20 minutos, jogou 20 minutos ali da partida contra a Coreia do Sul. Nessa partida o PH não foi substituído, então acho que é um sinal que o Ancelotti gostou do que viu do nosso lateral direito aí, acho que todo mundo gostou, né? Para além do gol, tá, gente? Porque, assim, é muito importante, foi muito bonito o gol. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, para além do gol, ele fez uma partida daquelas que a gente está acostumado a ver do PH, né, galera? É porque quem não está acostumado a acompanhar os jogos do Vasco e ver o desempenho se assusta. Mas a gente já está acostumado, o PH tendo aquelas arrancadas dele para ajudar os companheiros na defesa, deu carrinho ali na lateral, enfim, jogador completo. E aí, falando sobre o gol, falei que eu ia falar, eu vou falar, que foi uma jogada, cara, que partiu do próprio PH, tá? Eu entendo que teve uma construção, que o passe do Bruno Guimarães foi, assim, absurdo, aquele passe ali, é difícil de você acertar, mas ele é um grande jogador, vascaíno também, é bom a gente falar aqui, mas que a jogada aconteceu por conta do PH. E por que eu falo isso? O PH vem trazendo a bola, dá o passe, o Lucas Paquetá faz um passe rápido ali com o Bruno Guimarães e o PH se infiltra na jogada. Se o PH ficasse parado ali como um lateral e não se infiltrasse como ele fez, quase que como um atacante, né, como um ponta, o Bruno Guimarães não teria a oportunidade de dar aquele passe, né? Não teria para quem dar aquele passe ali em profundidade. Então, por isso que eu falo que foi realmente uma jogada do PH, porque, cara, a gente tem que valorizar. Tá? A gente tem que valorizar esse lateral, a gente tem que valorizar essa força que ele tem e esse ímpeto de finalizar as jogadas. O PH é um tipo de... Ele é um jogador, a gente vê isso fazendo pelo Vasco, mas ele conseguiu fazer também ontem pela seleção, mas a gente vê que ele é um jogador que está sempre tentando finalizar as jogadas. Ele não desiste. Então, a partir do momento que ele entende que tem um espaço e ele infiltra naquele espaço, pra mim, tá? Na minha visão, a jogada foi construída por ele, apesar do excelentíssimo passe do Bruno Guimarães. E aí é aquele gol vascaíno, né? Assistência de um vascaíno para um gol de outro vascaíno. E outra também foi a maneira como o PH bateu na bola, né? Deu uma trivela ali, um chute de 3 dedos, sem medo de errar, com total confiança, que é o que a gente vê ele fazendo pelo Vasco, né? No jogo contra a Coreia, ele recebe uma bola ali na entrada da área, a gente acha, todo torcedor do Vasco, né? Achou que ele ia chutar, acho que ele também ficou com aquela vontade e acabou dando passe ali pro Richarlison, que, enfim, não deu muito certo, mas nesse jogo de ontem já foi diferente, ele já chutou pro gol com confiança e fez um belo gol, bateu completamente consciente. Enfim, é isso que a gente espera de um jogador que vista a camisa da seleção brasileira, que jogue sem medo de errar, que vá pra dentro e tenta sempre buscar o gol. Por fim, o PH, que já fez tanto aí pelo Vasco, colocou o nome do Vasco aí pelo mundo, porque repercutiu sim esse gol dele, repercutiu sim o desempenho dele pela seleção brasileira, né, com a primeira vez como convocado, então é grandioso. O Vasco, o último jogador que vestiu a camisa do Vasco e marcou um gol pela seleção brasileira foi o Rômulo, lá em 2012, então assim, fazem mais de 10 anos que o Vasco não tinha um jogador que vestia a sua camisa fazendo gol pela seleção, e foi um gol de lateral, então assim, o PH repercutiu muito o nome do Vasco aí pela mídia no mundo afora, então ele aprontou mais uma. No final do jogo, ali na zona mista, ele parou para falar com os jornalistas, desculpa. E ele disse, cara, que tá tentando trazer o Richarlison, que já disse, né, que é vascaíno, pareceu já vestindo camisa do Vasco, uma das concentrações pela seleção brasileira, inclusive. Assim como o Bruno Guimarães também já vestiu camisa do Vasco, já falou que é vascaíno, que se voltar ao Brasil tem o sonho de jogar no Atlético Paranaense, que foi o clube que o revelou, ou no próprio Vasco da Gama, que é o seu clube de coração. E aí, cara, o PH falou que tá tentando convencer eles de vir pro Vasco em 2026. Será? Confere aí no trecho que eu vou soltar aqui pra vocês, esse pedacinho aí do PH dando uma de Admar Lopes, nosso diretor executivo. Também tem o
o Bruno, o Richarlison ali, que são vascaínos, tô tentando levar pro Vascão, a rapaziada ali. E aí, o que vocês acharam? Richarlison e Bruno Guimarães, tem vaga nesse time do Vasco? Brincadeiras à parte, galera, é muito legal a gente ver toda essa coisa que envolve o Vasco da Gama, né? Toda essa brincadeira, toda a mídia repercutindo o Vasco da Gama, tanto aqui no Brasil, mas como também lá fora. Então é isso, eu queria trazer aqui essa brincadeira que a gente vê que o PH tá rindo ali, mas é muito legal a gente falar sobre isso. Antes do último assunto, eu queria novamente pedir para vocês não deixarem de se inscrever aqui no nosso canal, por favor, para ajudar o nosso trabalho. Não deixar também de compartilhar o vídeo. Vocês já estão até aqui quase no final, já vamos para o último assunto. Então vocês estão curtindo o vídeo. Compartilha com a família de vocês, compartilha nos grupos de WhatsApp, principalmente que falem de Vasco, né, claro. E deixa o like, cara, que é muito importante para ajudar a gente, beleza? Vamos agora falar do jogo de hoje à noite entre Vasco e Fortaleza. Na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Vasco aí pelo Campeonato Brasileiro às 9h30 da noite. O jogo vai ter transmissão da Globo, tá, gente? Então não tem desculpa pra ninguém assistir. No Casaca News da semana passada, a gente falou aqui, informou pra vocês que não teríamos os nossos dois laterais que foram convocados, né? Paulo Henrique e o Puma Rodrigues. Mas o Vasco fez uma força-tarefa aí para contar com esses dois jogadores na partida agora contra o Fortaleza. Mas o que mais uma reviravolta aconteceu, né? Que a gente estava tudo acertado, os dois iriam estar presentes no jogo contra o Fortaleza, mas o que vai acontecer a partir desse jogo de ontem do PH. Como ele jogou os 96 minutos pela seleção brasileira e estava no Japão, ficou muito difícil, ia ficar muito cansativo o PH chegar em Fortaleza, né, para poder jogar já hoje à noite, porque seria um espaço de tempo muito curto para ele descansar. Então o que o Vasco, a comissão técnica, entenderam? Vamos deixar o PH no Rio, ele vai chegar lá, vai descansar, e aí segunda-feira tá pronto e descansado para enfrentar o Fluminense aí no clássico no Maracanã. E o que acontece com o Puma Rodrigues, né? Que foi até por conta disso que o Vasco ainda deixou mais tranquila essa situação do PH. Que o Puma seria mais fácil de estar apto para esse jogo, porque o Puma jogou no dia 13, na segunda-feira. Então ele teve um tempo a mais para descansar do que o PH, né? Então com isso o que acontece? O Vasco conseguiu levar o Puma para Fortaleza, lá para o Ceará, para a partida de hoje à noite. O Puma vai jogar de titular e o PH permanece descansando no Rio, em recuperação aí, obviamente, para a partida contra o Fluminense. Eu acredito que se o PH não tivesse jogado os 96 minutos, poderia até ter chance dele ir para a Fortaleza, mas assim, entendo 100% essa logística do clube e o entendimento também da comissão técnica em preservar o jogador, que claramente ia ficar muito desgastado, né? Lembrando que o PH se apresentou à seleção brasileira após o último jogo do Vasco, então quando acabou o jogo ele estava indo viajar para encontrar a família, para descansar um pouco, e já não foi mais, ele já foi embora lá para a Coreia para treinar com a seleção brasileira. Então assim, ele não descansou, e desgaste com o jogador, ainda mais ele que é um jogador que força muito, que se dedica muito, corre demais. É inteligente até da parte do Vasco preservar o jogador aí e deixar ele descansando um pouco. Agora, galera, vamos talvez aí falar da maior mudança para essa escalação aí do time do Vasco para a noite de hoje, para enfrentar o Fortaleza, que é a entrada de Andrés Gomes no lugar do Verratti. Isso mesmo. Acho que muitos de vocês não estavam esperando por essa mudança, talvez eu também não por agora, apesar de entender que era super cabível, tá? O que acontece? O Andrés veio treinando aí durante a data FIFA no lugar do Verratti. O Rael veio fazendo a função de centroavante, função que ele entende muito bem, enfim, tem força, tem chute para fazer essa função, já chegou a fazer na base, então não tem problema nenhum em relação a isso. E o Andrés jogando na ponta ali, na ponta direita, que é como ele vinha entrando no segundo tempo, quando era exigido. Então o que acontece, galera? O Verratti, a gente sabe que ele não vem vivendo um bom momento aí pelo Cruz Maltino, e o Andrés, toda vez que ele é exigido, ele entra e ajuda o Vasco, seja com uma assistência ou então mudando a cara do jogo, botando muita velocidade ali pela ponta, buscando o jogo, não se escondendo. Então assim, uma opinião minha, tá? Eu não quero que o Vasco se livre do Verratti. Não quero que o Verratti vá embora do Vasco, não é nada disso. Mas eu entendo que o momento dele não é bom e que tem algumas partidas que é melhor a gente testar outros jogadores, colocar outros jogadores do que o Verratti. E essa
sim, é uma partida que eu vejo isso, né? Porque o Vasco vai estar jogando fora de casa, o Fortaleza joga muito em transição, então é um jogo pra gente ter um ataque mais móvel, mais veloz e conseguir pegar o Fortaleza talvez desorganizado e ter mais chances, né? Eu acredito, tô confiante sim para essa vitória do Vasco, mas enfim, voltando a falar sobre essas substituições, eu acho que é necessário a gente ter esse ataque mais móvel, a gente ter outras opções, principalmente porque o Verratti não está passando por um bom momento. Então eu gostei dessa mudança promovida aí pelo Fernando Diniz e queria saber de vocês, o que vocês acharam? Gostaram ou acham que o Verratti deveria continuar como titular e acham também que ele iria desencantar já nesse jogo? Deixa aqui nos comentários que depois a gente vai ler e vai responder todo mundo. A outra novidade é que Carlos Cuesta e Thiago Mendes estão entre os relacionados para a partida desta noite. O zagueiro, né, o Cuesta, ele claramente chega para ser titular, né, volta ao time titular, porque, enfim, desde que chegou, ele parece que não sentiu o peso da camisa, é um jogador grandioso, com passagem pela seleção colombiana, então não sentiu o peso, ajustou totalmente ali o sistema defensivo do Vasco, atua mesmo assim como um xerifão, a gente vê isso, boas antecipações, bons cortes, está sempre ligado. E até a bola aérea, que falaram que era o fraco dele, eu tenho gostado do que tenho visto. Então assim, ele é um zagueiro de suma importância para o Vasco, é o nosso titular, então uma volta aí muito boa para a gente enaltecer aqui mesmo. É bom ver que ele se recuperou de lesão, que ele está apto para jogar, enfim, uma grande notícia. E eu espero que ele faça mais uma boa partida aí pelo Vasco. Para encerrar aqui o vídeo, vamos à provável escalação dessa noite, que é a seguinte: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Carlos Cuesta, Robert Renan e Piton fazendo a linha defensiva ali do Vasco. Na volância, teremos Cauã Barros, de primeiro volante, e Hugo Moura ali ajudando, né, na saída de bola, como fazendo a função de segundo volante. Coutinho, Andrés Gomes aberto na direita, Nuno Moreira aberto na esquerda e o Ryan fazendo ali a posição de centroavante do Vasco. Gosto dessa escalação, acho que o Vasco vai ficar muito mais móvel na frente e Hugo Moura e Cauã dão aquela sustentação ali na frente da zaga, né? São jogadores que são aguerridos, não desistem, principalmente Cauã, não desiste de nenhuma bola, então acho que... E quando eles dois jogaram juntos nas últimas partidas, fizeram um bom meio de campo ali pelo Vasco, fizeram bons jogos, se entenderam ali. Então, gosto dessa escalação. Enfim, tô confiante na vitória. E vocês? O que vocês acham? O Vasco vai vencer? Qual o placar do jogo? Deixa aqui nos comentários também pra gente qual vai ser o placar do jogo, que a gente tá doido pra saber. Beleza? É isso, galera. Chegamos ao fim de mais um Casaca News. Espero de verdade que vocês tenham gostado muito do conteúdo que a gente trouxe aqui pra vocês. Se tiver alguma coisa que vocês queiram que a gente melhore, deixa aqui, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ler tudo, porque a gente fez esse programa aqui, esse quadro, justamente para melhor atender vocês, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue assistir as lives, nem todo mundo consegue acompanhar todas as notícias do Instagram, então a gente seleciona as notícias mais importantes e posta aqui na quarta-feira para vocês, né, fazer um resumão aí da semana do Vasco. É isso, espero que vocês gostem, não deixem de compartilhar aqui nosso vídeo, por favor. Senta o dedo no like e confere se você tá inscrito. Se você não tiver, tem um palhaço que vai se inscrever agora, beleza? Beijo pra vocês, até o próximo Casaca News. E claro, não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, que tem notícias diárias do Vasco. Notícia, os números dos jogadores, das partidas. Provável escalação já saiu lá desde ontem, então tá dando mole. Já era pra ter visto essa notícia aí do Verratti na reserva e tudo mais. É aquilo, né? Não tá seguindo o Papo Casaca no Instagram, tá perdendo as informações do Vasco. Beleza? Então vambora, segue, confia no projeto, que a gente tá aqui sempre trazendo o melhor das informações do Vasco da Gama pra vocês. Fui!